Gerencie a sua carteira de cobranças de forma unitária ou em massa. Conheça o Recupere, o novo lançamento da Assertiva Soluções para o mercado de recuperação de crédito. Viva a nova era da cobrança. Acesse o link na descrição desse vídeo. Vamos lá. Então, aqui a MFM é uma das pioneiras aqui no digital em cobrança, né? A gente começou lá na época com sistema de gestão, e depois que a gente veio aí com cobrança digital, fomos um dos pioneiros, tal. E também Linux, vários de vocês conhecem, foram convidados por ele. Tem aí o canal, tal, já foi empreendedor, já foi executivo, já foi um monte de coisa, né? Autor de livros, tal. A gente até apoiou aqui a segunda edição aqui das Histórias de Cobrança. Depois, quem quiser também, se estiver com o livro, quiser autógrafo dele, aproveita que ele está aí. E a gente vai também fazer um sorteio aqui de alguns kits que tem o livro dele. Então, não, isso aí só no final, vamos ver quem que ganha. Tá? Então, eu preparei aqui uma breve, só para a gente, acho que tem mais gente que conhece a FIA e conhece a Tambellini e não conhece a MFM. Então, eu vou falar só um pouquinho da MFM, rapidinho. Então, a gente vê aí esse problema, e dá um pouquinho de contexto aqui até para o nosso debate, né? A gente teve, eu fui fazer a atualização desse slide, esse slide era 60 milhões na última atualização e foi para 70 milhões de inadimplentes, né, em pouco mais, em um ano aí. Então, a gente tem aí mais de 30% das famílias, né, com dívidas em atraso. Então, é realmente uma situação que está bastante crítica, né? A gente até comentou aqui, alguns de vocês estiveram no evento passado da MFM, lá a gente fez o lançamento do raio-x da inadimplência, junto com um estudo que a gente faz junto com o pessoal do Instituto Locomotiva, né? E a gente tinha aí um debate também, e o Russo, lá da Claro, comentou, olha, se a gente não provar nosso valor agora, não sei quando que a gente vai provar, porque agora está todos os olhos em cima da cobrança, e cada centavo que vocês conseguirem arrecadar mais pode fazer a diferença para a sobrevivência da empresa daqui a 2 anos. Então, ou às vezes menos, né? Mas 2 anos, certamente, para ver aí o que vai acontecer. Não à toa, né, que teve um negócio, a gente até deve falar um pouquinho aqui no debate, né, tá com a discussão do Recupera, o governo estadual também começando a falar sobre o assunto, então, realmente, desenrola. Eu falei de novo, fico fazendo propaganda da startup dos outros, né, pelo amor de Deus. Segunda vez já. Que tem um amigo nosso, o Fishman, que tem a startup de educação, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, acho que isso... e aí tem a questão dos nossos desafios, aí, né? Os desafios do lado de atender esse cliente que está em situação de inadimplência, lembrar aí para as outras áreas, especialmente para o pessoal de marketing, né? Que é muito mais caro você atrair um novo cliente do que fazer o cliente atual continuar com você, e se investe pouco na área de cobrança, que é uma área vital para você manter essa boa relação, né? Então, acho que a gente tem aí uma jornada aí de convencimento também, e acho que está caminhando, né? Acho que tem, até pelo a gente teve aí um pouquinho de troca de ideia antes do debate, né, e realmente essa questão aí da jornada do consumidor cada vez mais importante, lembrando que alguns consumidores ficam inadimplentes, coisa que o pessoal não lembrava antes, né. Então, a gente tem aí algumas coisas do raio-x, né, que a gente traz aí, o que deixa eu vir um pouquinho mais para cá. A questão aí da personalização, né? Os clientes querem ser mais ouvidos, muitos querem, ainda hoje o pessoal prefere
negociar diretamente com os credores, mas já abriu-se mais um espaço maior para negociação de plataformas, que era uma coisa que o pessoal não citava nas anteriores, tá? E a questão dos canais digitais, né, cada vez mais forte, tá? Até um dos nossos temas aqui, a questão do 0304, tal, que a gente pode aprofundar depois, né? Então, aqui alguns dos temas, né, que a questão aqui da ampliação dos canais, né, a questão aí de um atendimento mais simpático, a personalização da estruturação das estratégias para reduzir o atrito, e aí uma geração aí de uma experiência melhor. Acho que esses aí são temas que a gente vai tocar aqui. No nosso caso aqui, a gente tem algumas soluções, né? A gente tem aí mais de 20 anos, a gente também começou na época que era informática, não era TI. O nosso fundador, a MFM, Manuel Ferreira Moça, da época que o pessoal botava, não os nomes bonitos, mas botava o nome dos sócios para falar que não, ó, isso daqui é o que garanto. A gente dessa tradição, né? E então a gente tem aí 20 anos, mais de 20 anos, aí começamos com o sistema de gestão de cobrança e depois evoluímos aí para outros serviços, né? Então, que é o Negocia Fácil, que é o White Label, e o Negocia Mais, que é o Marketplace. Eu não vou falar aqui tanto dos nossos produtos, mas para a gente contextualizar aqui o nosso debate. Mas acho que gosto de parar nesse aqui, que acho que o importante é isso aqui. É importante que a gente consiga realmente oferecer uma boa experiência para o consumidor. Acho que isso a cobrança sofre ainda muito por causa da fama da cobrança tradicional, ainda que a cobrança tradicional tenha já tirado aquelas coisas mais folclóricas, né, das cobranças ou muito agressivas, ou aquelas cobranças que geram alguns constrangimentos, né? Então isso daí já passou, graças a Deus, mas ainda assim a gente sofre com essa fama, né, dentro e fora das organizações. Então acho que a gente precisa ter assim o pessoal tem que lembrar que nós estávamos aqui para ajudar numa época difícil. Acho que isso é uma coisa importante também, tá? Então, e algumas... Depois, cadê Gwendy? Não, Gwendy ainda não. Bom, o pessoal depois tem a Gwendy, a nossa comercial, ela pode também depois falar mais para vocês sobre os nossos produtos, etc, etc. Ok, então, vamos começar aqui o debate, então. Eu gostaria de chamar Tambellini. Acho que a gente pode chamar os três de uma vez, né? Então, Rafael e... isso. O meu olho estava ruim, eu achei que você passava mesmo, mas eu estou magro, mas também não é assim, né? Não é tão... Né? Então, vamos lá. Então, Rafael Yukio, por favor, e Rodrigo Morato, também, por favor. Pode ficar lá na fundo, eu fico aqui no meio, que eu vou acabar moderando. Mas, deixa eu pegar minha colinha aqui também. Aí eu vou... Essa parte é importante, né? Distribuição dos por favor, obrigado. Alô? Pronto? Beleza. Então, com minha colinha aqui. Bom, primeiro, a gente, só para adiantar, a gente vai fazer a gente programou aqui um bom tempo de perguntas. Tá? Então, teve algumas, na verdade, teve uma pessoa que está aqui?
que não está aqui, poxa vida, vai ouvir a resposta pela gravação. Você conta para ela. Que a gente pediu assim, mandem perguntas, tal. Antes teve uma pessoa que mandou, só que ela confirmou, pessoalmente, inclusive. Quem sabe ela chega aí. É possível, vamos lá. Mas, enfim, primeiro gostaria que vocês apresentassem e contassem um pouco qual que é um desafio bom que vocês têm aqui, porque muito, como a gente comentou, né, muitas vezes é uma imagem muito negativa da nossa área. Então, acho que é legal a gente contar o que a gente faz, mas um olhar assim, poxa, o que é um desafio bom, o que vocês gostaram de ter feito aqui, pode ser mais num passado mais, ou que vocês estão implementando agora, né? Ou pode ser uma história um pouco mais antiga, mas, enfim, queria ouvir um pouquinho de vocês, aí, o papel de vocês na área de recuperação de crédito e o que vocês gostam de fazer nessa área. Legal. Deixa eu começar aqui, que aí eu também me apresento, já que o Sakuda falou da gente fez esse evento aqui, programou esse evento junto, né? Eu sou o Eduardo Tambellini, eu tenho 30 anos já de cobrança, né? Fala de histórias de cobrança, inclusive, né? Mas o livro é de 2017, na verdade, mas eu tenho 30 anos de experiência no mercado de cobrança. Passei aí por diversas empresas financeiras, vivi a época lá de ouro da Fininvest, né? Quem lembra, né? No Faustão, né? Quem disse que não dá, na Fininvest dá. Todo mundo dessa época aqui, ou tem alguém que nunca ouviu falar nisso? Melhor, né, Bento? Perfeito. Vamos eu lá. não. Mas, enfim, trabalhei também no mercado de telecom, trabalhei em bancos e depois tive a oportunidade de fazer parte da GoOn. A GoOn era uma consultoria, né, uma das maiores consultorias da área de gestão de risco que esse país teve e que, em 2018, a gente foi adquirido pela FICO, que é uma empresa multinacional, onde, se você chegar nos Estados Unidos e falar o nome FICO, todo mundo sabe o que é, porque todo americano tem um FICO Score, que é o score positivo, né, que a gente ainda está engatinhando aqui no Brasil ainda, isso já evoluiu um pouco, mas a gente ainda está engatinhando. Mas lá nos Estados Unidos, um amigo meu chegou lá e foi fazer a imigração, e o cara virou para ele e falou, você trabalha na FICO? Aí ele falou, trabalho. Ele falou, você sabe quanto eu ganho? Ele falou assim, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Você sabe qual é a minha dificuldade para conseguir ter um score positivo, bom? Eu falei assim, mas aí já não é problema meu, né? Então, ele brigou com ele no sentido do FICO Score. E, diferente do Brasil, até já introduzindo aqui um ponto, né, ter crédito nos Estados Unidos, ter um score positivo, é algo extremamente relevante. Eu consigo, por exemplo, uma taxa de juros infinitamente melhor se o meu score for positivo, for muito bom. E eu deixo de ter crédito se eu não tenho um score, né, que a gente ainda não tem. E a gente viveu anos aqui aprendendo o que é crédito, olhando só o negativo. E isso é uma coisa que vai começar a mudar, já está começando a mudar. E aí, para complementar aqui um pouquinho, e já ir para passar a bola aqui, eu hoje trabalho na FICO, então é uma empresa multinacional, uma empresa de softwares de decisão. A gente tem tantos softwares de... Hoje em dia, provavelmente, algum de vocês já deve ter feito uma transação no cartão de crédito e ter recebido um SMS dizendo, olha, confirma se você fez uma transação no posto de gasolina, na loja XPTO. Esse é um sistema da FICO de prevenção a fraudes, chamado Falcon, que está conectado com o nosso também motor de comunicação, que é o CCS. E, além disso, a gente tem os sistemas de decisão também, e hoje uma plataforma de serviços. A FICO adquiriu a GoOn em 2018. Eu sempre fui um cara de cobrança, então chegou uma hora na FICO que eu falei, cara, eu preciso continuar fazendo cobrança ser a minha vida. E aí eu consegui uma certa liberdade, né? Liberdade fora do horário de trabalho, né? Não é liberdade dentro do horário de trabalho, não. Mas, e aí eu acabei criando meu canal no YouTube, que é o canal que eu ganhei esse nome, porque era um nome de um artigo, de uma revista que eu fazia, que é o Tabelando com o Tambellini, né? E é um canal no YouTube. Então, inclusive, é o seguinte, eu quero sair daqui, quero olhar mais uns 4, 6, 10 inscritos, pelo menos, tá bom?
Estou quase chegando a 1000. Então, pô, número importantíssimo. É um canal com qual objetivo? O meu grande foco é passar conteúdo sobre crédito e cobrança. Cobrança é a maior parte da minha vida profissional. Trabalhei com prevenção à fraude, com crédito, com risco, mas cobrança é a minha maior vivência profissional. Acho que dá para falar de cobrança assim, sem precisar combinar, né? Graças a Deus. Né? E eu tento colocar lá todas as terças e quintas entrevistas, né, que eu chamo de tabelas, né, que é tabelando com o Tambelin, então são tabelas onde eu tenho feito uma série de entrevistas falando sobre os assuntos que estão no momento. Semana que vem vai para o ar uma série de entrevistas com operadores de cobrança. Né? Quem que são esses caras? São os caras que ficam lá na frente do telefone falando com o inadimplente. Então, comecei a fazer uma série de entrevistas com alguns operadores de cobrança, exatamente para ver esse cara, e aí eu acho que tem um fator importante que liga no que você falou. Quando a gente pensa num call center, numa operação de cobrança, a gente fala, pô, o cara lá está o cara do primeiro emprego, esse cara está passando uma chuva lá, né? Ele está lá para pagar a faculdade dele, para pagar os estudos. Mas espera aí, o que eu sou? Eu sou um profissional de cobrança. Muitos aqui, todos, né? Muitos de vocês, são profissionais efetivos de cobrança. Eu não sou médico, mas espera aí. Eu tenho tanto valor quanto um profissional desse nível, um médico, um dentista. Eu sou profissional de risco, cobrança. Por que o operador de cobrança não pode sentar lá e imaginar que ali pode ser o caminho e o começo da profissão dele? Então, e aí, é um pouco disso que você falou, né, no começo. Cobrança já é um nome feio. Né? Quem que gosta de ser cobrado aqui? Alguém gosta de ser cobrado? Ninguém, né? Gosta de ser cobrado pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu namorado, pelo seu pai, pela sua mãe. Cobrança é um nome feio. Né? Você imagina, você chega para o menino, você trabalha com quem? Eu sou cobrador. Fala, vixe, Maria do céu. Eu escrevo nesse meu livro, né, que vocês sabem, eu sou muito fã de um filme que é o Rocky, né? Rocky, o lutador. Vocês sabem o que o Rocky fazia antes de ser lutador? Quem que lembra? Hã? Ele era cobrador do mafioso, né, italiano lá do bairro. O Rocky era cobrador. Então, olha só, cara, olha a imagem do cobrador. O Rocky Balboa, cara, era o cobrador. E a gente está vivendo um momento onde a gente tem que transformar tudo isso. Então, eu acho que, assim, pegando o gancho para passar a bola aqui, eu acho que a beleza nisso tudo, né, e eu, de novo, sou um profissional de cobrança, amo fazer o que eu faço, está exatamente na transformação. Eu me lembro que eu mudei muito a minha visão, né, de enxergar o inadimplente. Hoje, eu tenho a visão que é a mais clara. O inadimplente é um cara que precisa de ajuda. Eu costumo dizer sempre, o inadimplente não é o picareta. Né? A maior parte deles, ele está lá na situação porque ele precisa de ajuda. Né? E eu vou contar uma coisa rápida com vocês, que eu já contei milhares de vezes, quem já ouviu, me desculpe. Mas, por exemplo, quem daqui já foi inadimplente? Quem? Quem que já foi? Quem é corajoso? Primeiro, quem já foi e quem é corajoso? Boa, isso aí. Eu já fui inadimplente. Eu estava numa situação, tinha 30 e poucos anos, Pérola me conhecia, né, Pérola? Estava separado, homem, 30 anos, separado. É a pior traste que tem. Entendeu? Crédito, score, péssimo. Estava lá. Tinha um cartão Unibanco, o Morato mandava os caras me cobrar. Primeiro cliente devedor do Morato. Então, e aí eu estava pagando o mínimo e sempre em atraso. Né? Naquela vida, né? Boêmia, vocês imaginam. Aí um dia, estou dirigindo para o trabalho, me liga uma menina. Senhor Eduardo, fulana do cartão Unibanco. Putz, o que eu pensei? Já vai me cobrar. O que eu pensei naquele momento? Quero me livrar dessa pessoa. Não quero falar com ela. Mas eu atendi. Ah, ok. Então, sobre o valor, eu vou pagar dia 10. Já, pronto. Ah, o senhor vai pagar dia 10? Perfeito. O senhor vai pagar o total ou o mínimo? Estou fodido, né? Pagar o mínimo. Claro, naquela época podia, né? Pagar o mínimo. E aí falei, vou pagar o mínimo. E aí, o que eu costumo dizer? Quando eu falei para ela que eu ia pagar no dia 10 e ia pagar o mínimo, ela tinha o quê na mão? Uma promessa de pagamento. Acabou. Não é isso? O trabalho dela não é esse? Captar promessa de pagamento? Acabou. Não. Aí ela virou para mim e falou assim, senhor Eduardo,
Estou reparando aqui que o senhor está pagando o mínimo há vários meses, e sempre com atraso. Isso vai virar uma bola de neve. Cara, a hora que ela me falou isso, eu brequei meu carro na hora. Eu falei, Jesus, era isso que eu precisava ouvir. Só que eu não queria ouvir. Por quê? Porque o inadimplente brasileiro, ele tem o quê? Ele tem aquela bonita frase, dias melhores virão. E amanhã, tudo vai ser resolvido. Né? Mas não sei como, mas eu vou resolver esse negócio. E aí, a hora que ela me falou isso, eu falei, cara, peraí, eu preciso de ajuda. Eu quero te ouvir. E aí ela falou, vamos fazer um parcelamento? E ela parcelou a minha dívida. Naquela época, o cartão ficava bloqueado. Por quê? Não era porque estava me punindo, era para me educar. Porque como é que eu ia ficar com o cartão livre? Ia continuar fazendo compra. Hoje em dia, a competição é tão grande que, hoje em dia, às vezes, você pensa em bloquear o cartão. Ah, porque se eu bloquear o cartão do cara, ele vai esquecer de mim. A hora que ele regularizar, ele usa outro, enquanto ele está com esse meu bloqueado, e depois ele não volta para mim. Então, eu paguei esse cartão e hoje continuo sendo cliente Unibanco. Não, Itaú, né? Desculpa. Itaú. Aí, tá vendo? Fui com tanta sede ao pote. Eu vou dar uma checada como é que está lá a sua situação. Fui com tanto orgulho. Exatamente, se for Unibanco, não vai passar mais. Não, mas e cliente Itaú. Então, assim, para acabar efetivamente esse meu ponto agora, eu acho que a questão da cobrança é assim, para que a gente vai fazer cobrança? Eu faço cobrança não é para irritar, não é para encher o saco, não é para o cara cansar e me pagar. Eu faço cobrança porque eu preciso ajudar, eu preciso dar direção. Né? Todos os portais hoje de negociação que existem têm que servir para isso, para dar uma luz, para dar uma indicação. Cara, o que esse cara precisa para ele me pagar? Então, eu acho que a beleza da cobrança, né, e eu acho que o grande ponto que a gente tem que levar como bandeira daqui para frente é exatamente isso, que a cobrança serve, inclusive, para suportar o crédito. Porque como é que eu faço para dar crédito sem cobrança? Né? Tem sempre um pedaço que vai ter inadimplência. Então, a cobrança serve para isso e tem que fazer isso de forma humana. Né? E humana não é só no discurso, é de verdade. Desculpem, porque vocês já me conhecem, né? Eu falo para caramba. Boa. Gente, boa noite a todos. Obrigado aqui, Edu, Sacuda, aqui pelo convite. Você sabe que essa semana o LinkedIn fez o prazer de lembrar que eu fiz 23 anos de Itaú Unibanco. E como você já antecipou, eu entrei no Unibanco, aqui do lado, né, até relembrei os tempos que tinha que almoçar, atravessar a ponte, aqui atravessar para ir no Eldorado. E desses 23 anos, acho que, num breve resumo, 10 foram em crédito, e talvez foram 10 anos que eu tomei ali, demorei para ver que a recuperação ou a cobrança é muito mais legal que o crédito. E essa semana, por coincidência, um gerente lá nosso do banco, ele falou, Morato, é mais fácil trabalhar no crédito ou na cobrança? Eu falei assim, essa é fácil. Vou te dar 2 elementos. O primeiro elemento é assim, putz, crédito, quem decide preço no crédito? É a área de produtos. Tem alguém pensando no crédito. O crédito ele vai só falar, esse sim, esse não, mas o pricing quem está dando é uma outra área. Mas acho que o elemento mais importante, o cliente, no momento que está tomando crédito, ele, algumas vezes ele está ali buscando um bem de consumo, é um momento mais prazeroso. A empresa ele vai investir em algo, né? Então, ele está num outro momento de vida. Trabalhar com recuperação é um momento onde o cliente estava extremamente mais vulnerável. Então, só por isso, por essa definição, ele se torna aqui mais interessante. E no final, os elementos são iguais, porque você está decidindo, revalidando o crédito, só que com um contexto muito diferente. Esses anos todos, né, eu acho que 13 anos que eu estou aqui mais voltado em crédito e olhando todos os produtos do varejo, eu acho que o mais interessante dizer é que esse contexto, não só o econômico, mas o contexto inadimplente, que, como o Sacuda mostrou, vem mudando drasticamente, não só o perfil da dívida, do endividamento, números de pesquisas recentes só demonstram isso, mas principalmente a forma como que ele trata e reage com relação aqui ao débito. Então, o Dabellini trouxe ali uma visão dele de lá de trás. Se a gente perguntar eventualmente agora para um jovem de 22 anos como ele lida com a dívida, ele vai ter uma outra visão, uma outra experiência. E eu acho que isso é um dos desafios da nossa adaptação no nosso contexto, que provavelmente vai ter aqui o prazer de debater bastante aqui, né? Isso passa por tecnologia, passa por pessoas, passa aqui por uma série de contextos aqui para poder
se adapta a esse ecossistema aqui e toda essa mudança. Acho que, para finalizar aqui, para o Rafa poder falar, nesse contexto como um todo, quando a gente olha o perfil, é sempre interessante entender que, por detrás, tem essa relação de como o inadimplente ele se relaciona com o dinheiro. Então, o contexto da educação financeira dele fala muito de como ele lida com essa dívida hoje e, obviamente, é a capacidade de a gente poder se conectar e trazer isso. E, por fim, assim, acho que todo mundo viu, nos últimos, talvez, anos, o contexto que a gente viveu só potencializou o inadimplente ter outras experiências que exige que na gente agora traga também forma de poder oferecer soluções. Hoje em dia, aqui também, eu tenho sempre falado dentro do banco, assim, não é só ofertar um produto, é uma solução. E a solução passa para você aqui, não só ver o preço, que nem eu estava comentando, mas o que está mais embarcado ali, para você, de novo, não perder aquele cliente, que foi um dos dados interessantes que você mostrou lá também, Sacudo. É isso aí, Rafa. Boa, legal. Bom, sou o Rafael Eukil, e eu até estava aqui para pegar um gancho, Tambellini. Acho que o material que está sendo gravado aqui dá para você fazer vários shorts no canal do Tambellini. Faz o shorts do Tamba. Ele não dá ponto sem nó, cara. Não. Por isso que não tem transmissão, para gerar aquela ansiedade dos shorts do canal do Tambellini lá. Bom, eu sou o Rafael Eukil, trabalhei nos últimos 17 anos com cobrança, não sou originalmente de cobrança nem de crédito, eu sou de tecnologia, formação acadêmica total em tecnologia, minha primeira pós-graduação também em tecnologia. E 17 anos atrás, no Itaú BBA, eu migrei da área de tecnologia para a área de crédito e cobrança, e eu estive no Itaú BBA só para isso, porque eu passei 6 meses lá e vim para o Santander na área de crédito e cobrança, e a minha primeira função era motores de decisão. Eu era responsável por motores de decisão de crédito, era a parte bem técnica da área de crédito, era menos negócio, mais técnico. E depois de muito pouco tempo, migrei para a cobrança. E passei quase 15 anos em cobrança. Tive uma passagem muito rápida por crédito, por saque, por atendimento, CX, mas predominantemente cobrança. E nos últimos 3 anos eu tive o prazer, estava conversando com os colegas da liderança / Endia, eu tive o prazer de participar da construção da empresa, da Endia, que era uma empresa de experiência digital em renegociação de dívidas, criado dentro do Lab de Inovação do Santander. Tive a oportunidade de participar do início dessa construção, da jornada de autosserviço em renegociação de dívidas, e ali eu aprendi demais. Tive também a oportunidade de passar 1 ano como CEO, como principal responsável por essa empresa dentro do Santander, e há 1 ano atrás, com pesar, deixei a empresa e vim com muita felicidade, é claro, também para o Nubank. Então, esse conjunto de experiências recentes, de como lidar com o cliente em dificuldade, provendo uma experiência de autosserviço. Então, quando a gente fala de uma experiência humanizada, é prover uma experiência de autosserviço que seja capaz de conectar à necessidade do cliente de maneira rápida e prática. Rápida e prática. Porque hoje, principalmente quando a gente fala de perspectivas de gerações, e o Tambellini contou uma história que tem, não estou querendo julgar a idade aqui, mas que tem muito a ver com uma geração mais anterior. Quando a gente fala das gerações mais novas, como comentado pelo Morato aqui, a gente tem uma outra perspectiva de como lidar com crédito, de como renegociar dívidas. Então, a gente está vivendo um momento de transição, porque a gente tem, dos 70 milhões falado ali pelo Sacuda na apresentação, a gente tem uma boa parte de clientes 40, 45 mais, uma boa parte de clientes 30 menos, e como é que dentro de uma instituição a gente cria e estabelece um processo para atender todo mundo, numa esteira que seja o mais limpa e flat possível. Então, eu acho que parte do nosso debate e discussão é entender esse perfil e desenhar um pouco dessa jornada que possa atender a maior parte dos clientes, independente de suas gerações. Então,
Acho que é isso. Bom, e aí o nosso evento tem o título Desafios, né, no plural, né, Desafios da Cobrança 2023. A gente destacou aí que foi a questão da cobrança tradicional, né, telefônica e tal, e acho que não é novidade para ninguém na verdade, isso acho que até nem precisa ser da área, né? As pessoas que têm telefone simplesmente não atendem mais ninguém que seja número desconhecido. Não vou atender simplesmente. Se eventualmente eu ouço o recado, ou recado também é uma coisa que o pessoal não ouve mais, né? Eventualmente vê o SMS, mas enfim, tá difícil, né? E então esse daí é uma o que a gente está fazendo aqui, né, para compensar esse declínio. A gente está falando de várias novas formas de comunicação, etc. E aí eu ouvi um pouquinho de vocês, né? Como é que vocês acham que está dando mais resultado? Como é que essas ações se relacionam com outros desafios da cobrança e até outros desafios maiores da própria organização, como a gente comentou, né? Desafios de relacionamento com o cliente e etc. Então, quem quiser começar? Começa para lá, dessa vez? Posso? Tá, legal, obrigado. Bom, hoje a gente tem... vou fazer aqui primeiro, antes de falar a respeito disso, né, eu vou fazer uma reflexão junto com vocês. Hoje, se você tem um cliente que deve mais de 90 dias de atraso, e aqui eu vou começar a nichar um pouco essa conversa, tá? Mas se a gente fala de clientes que estão em atraso há mais de 90 dias, sabe que estão inadimplentes, e tem o seu telefone tocando por números desconhecidos mais de 5 vezes ao dia, muito provavelmente ele sabe que é uma empresa de cobrança ligando para ele. E ele vai atender se ele quiser. Se ele quiser falar com uma empresa de cobrança, se ele quiser ouvir uma oferta. Se ele não quiser, ele simplesmente vai fazer como o Sakuda comentou, não vai atender. Então, hoje eu já parto de uma premissa que, para a maior parte da régua de atraso, a gente já tem... O cliente escolhe com quem ele quer falar. E o canal que ele escolheu é o telefone, ou seja, se eu atendo o telefone, estou escolhendo falar com a empresa de cobrança. E por que a gente não traduz essa vontade de consultar a oferta? Pensa assim, por que ele atende o telefone? Né? Porque provavelmente ele quer ouvir se a oferta que ele ouviu ontem, hoje é melhor do que a de ontem. E amanhã vai ser melhor do que a de hoje. Então, por que a gente não provê uma jornada de autosserviço onde ele possa fazer isso sozinho? Então, o ponto é, para 100% da massa de clientes que a gente usa hoje, um meio tradicional de contato, que é o telefone, ele já não funciona mais? Não é uma verdade, né? Não vou generalizar tudo que eu estou falando aqui. Mas tem uma massa muito relevante que, para uma questão lógica no exercício aqui que a gente está fazendo, que ele fala com a gente porque ele quer falar com a gente. Então, se ele quer falar com a gente, por que ao invés da gente ligar para ele, a gente não coloca ali uma jornada de autosserviço, de comunicação assíncrona, que permita que, a hora que ele quiser, ele vá lá e cheque qual é a oferta que tem disponível para ele, como é que ele pode fazer isso, em quantas vezes ele pode fazer, porque na experiência que eu tive na India, quando a gente criava lá as jornadas de autosserviço em renegociação, um dado real aqui para vocês. Em média, um cliente, antes de fechar num canal de autosserviço, ele consultava de 7 a 9 vezes, né, ele entrava e simulava de 7 a 9 vezes num horizonte ali de até 3 meses, né, na média. Então, ou seja, você tem clientes que querem checar isso com certa regularidade. Então, se você deixar que ele decida só quando eu ligar, quando a gente ligar para ele, você está dando oportunidade de que um outro credor dê a ele a experiência em que ele possa fazer esse cheque de oferta com muito mais facilidade. Então, eu acho que o grande segredo e diferente de um universo recente, eu não preciso bombardear o cliente, eu não preciso abafar ele de tanta ligação. Eu preciso prover uma experiência fluida e simples, onde ele possa chegar e ver ali uma oferta de renegociação. Então, eu acho que dentro dos desafios que a gente tem para 2023,
talvez um dos maiores é entender essa percepção do cliente e mudar esse mindset, né? Porque hoje a gente ainda somos uma indústria que predominantemente usa um meio convencional para chegar no cliente. Por isso a gente tem medo ou teme o 0304, né, ou outras regulamentações que venham a cercear um pouco esse alto volume de tentativas de contato por telefone. Porque talvez a gente tenha um desafio maior de entender um pouco dessa perspectiva do cliente e criar uma jornada que seja capaz de atraí-lo no momento dele, no momento em que ele possa renegociar. Eu acho que esse é o nosso grande desafio aí, ou um dos maiores, né? E aqui, o que eu acho que, trazendo um complemento, se a gente olhar assim, a recuperação, a estratégia como um todo, você separa em 3 partes, né? Aquilo que você gera engajamento do cliente, que é o ponto que você fala, de como isso tem mudado no tempo de o cliente nos procurar. Você disponibilizar canais a qual ele possa fazer isso e que tipo de solução você vai ofertar. E toda mudança passa por esses 3 elementos. Então, alguns anos atrás, a gente mandava carta, a negativação, começava a se mandar alguns sinais de SMS, e-mail, fumaça, qualquer que seja, soluções de parcelamento muito simples, né? E você tinha pouquíssimos canais. Basicamente, ali era o central e pouco uso ali, ou nada de canais digitais. Quando a gente fala nessa transformação, nesta evolução, o grande segredo é como você combina todos esses elementos. Porque quando você fala em engajamento, a cobrança tradicional, a cobrança ativa, é aquela que tem uma intensidade, onde a gente sabia pilotar tudo isso daqui, está faltando dinheiro, vai fechar o mês, precisa pegar, bota mais lenha na fogueira que vai vir. A regra do jogo é extremamente conhecida. E aí, quando o Analytics começou a entrar um pouco, você usava inteligência para falar quem eu faço isso com mais, com média ou com menos. E, no final do dia, você tinha uma ponderação que era o custo real retorno de recuperado, que é que todos nós aqui tínhamos que nos pagar aqui, prestar conta nas instituições. Não tinha nada de cliente aqui na conta. Nada. E nesse momento que a gente fala com todo o advento do que muda o perfil da inadimplente, muda o perfil da dívida, muda a experiência que os clientes têm, você mexer com esses 3 elementos é a necessidade básica. E não deixar ele cair em tentação de voltar ao passado. Então, acho que o ponto principal aqui, para você engajar esse cliente, trazer eles nossos canais receptivos no autoatendimento, no assistido, você tem que ter, obviamente, boas vitrines. E o digital se mostra, assim, com um excelente elemento aqui de trazer uma oportunidade de você colocar no cliente a vitrine, de ele primeiro passar a entender o que é a dívida dele. E só por si só isso aqui já é complexo, muito complexo. Então, quem faz isso bem, tem ali uma forma melhor de entender, o cliente perceber valor na oferta que está se propondo a isso. Um segundo elemento é que pode ser que, em algum momento, ele tenha dificuldade de tomar a decisão sozinho. E aí você tem que conseguir conciliar a forma como que ele vê naquela vitrine e vai chegar. Então, é como passear no shopping, ver ali um produto que você não conhece bem, você olha, e hoje todo mundo faz isso, olha na internet um monte de coisa, mas no final do dia talvez você vai procurar alguém que conheça um pouco mais para tomar uma decisão, mas você já viu, sabe de tudo. Se fosse fácil falar e fazer, todo mundo já tinha encontrado. Por isso que, em certos momentos aqui, quando a gente está buscando aqui otimizar resultado, entregar resultado com todo o contexto econômico que está acontecendo, muitas vezes você fala, puta, eu preciso ser mais intenso, e você volta aí para os canais mais tradicionais, porque você vê o cliente, que você falou, o cliente passa na vitrine algumas vezes, mas entre ele passar e fechar, é onde mora aqui o grande desafio de todos nós. E aí é o ponto que eu comentei, né, de você falar um pouco sobre entender perfil de cliente, entender dados, para poder entender que rastro que o cliente está te deixando a cada vez que vai na sua vitrine, para você efetivamente concluir, efetivar aquela promessa que a gente precisa gerar. Os clientes, de uma maneira geral, eles querem, né, e as pesquisas dizem, eles querem ser empoderados, eles querem ter autonomia, mas eles ainda têm muita dificuldade
em tomar uma decisão desse tipo. E aí a minha história do início da conversa, né? No momento do crédito, talvez apertar um botão no autoatendimento para contratar um limite ou um crédito, alguma coisa, é mais fácil. Decidir se ele vai parcelar, com que taxa, etc., é mais complexo. Só para fechar, né, a gente tem alguns produtos dentro do banco que o gerente tem um papel importante dentro da reestruturação do crédito, e principalmente no atraso curto. Só que a cada 100 clientes que procuram um gerente para fechar um acordo, uma dívida, pelo menos aqui uns 70 deles passaram na vitrine antes. Aí você pergunta, por que você não fechou? Eu não estava tão seguro das decisões que eu iria tomar. Então, eu procurei uma assistência aqui para ver se faz sentido ou não. Então, acho que o caminho que a gente vai evoluir, procurar, é como a gente faz essa integração dos canais. Tem cliente que vai, dívidas mais simples, menos complexas, vai tomar a decisão, vai ser fácil chegar ali. E tem muita coisa que a gente já faz isso dessa forma, mas tem outras que a gente tem que evoluir nessa forma de transbordar canais aqui, entendendo o momento do cliente, o contexto dele e deixar ele decidir aonde ele quer decidir. Não, e sabe que... Desculpa, só fazer um comentário que eu acho sensacional aqui que o Morato colocou. Esse transbordo de canais, né? Essa oferta multicanal de serviço. Puta, esse é o estado da arte, né? Esse é o estado da arte. É a gente conseguir fazer com que o cliente passe na vitrine, saiba quantas vezes ele viu, qual é a melhor oferta que ele viu, e se ele bater em outro canal, eu fazer essa melhor oferta para ele e garantir que ele vá poder contratar em qualquer canal por onde ele venha. Então, acho que esse é o estado da arte aqui, o que a gente deveria buscar incessantemente, né? Legal. Eu acho que a gente está... Quanto tempo a gente fala de cobrança, né? Eu conto 30 anos na área de cobrança. Cara, eu comecei a cobrar com ficha de cobrança. Eu lembro, saía papel, né? Hein, Lema? Saía papel. Telefone, headphone, não existia, era telefone. Então, cara, saiu a ficha de cobrança com o cliente com atraso de 1 a 30, né? Ou de 10. Aí, quando dava 31 dias, saía outra ficha. Tinha que gampear, pegar aquele histórico todo e passar lá, guardar nas folhinhas, nas pastinhas sanfonadas, né? Vocês lembram disso? Não, né? Vocês não... Não é não, né? Follow-up. Exatamente, que era a pasta sanfonada. Então, assim, poxa, a gente tava, eu lembro, eu sempre falo isso, né? Porque a gente está vivendo uma época que a gente viu uma transformação de uma forma que talvez nenhuma geração tenha visto, né? Eu lembro meu filho um dia perguntou para mim, meu filho hoje tem 15 já, 16, mas ele, numa época, ele perguntou para mim, pai, quando você era criança, você tinha um iPad? Eu falei, filho, quando eu era criança não tinha nem televisão colorida, imagina iPad. O que era isso? Eu tinha piolho, né, filha? Eu tinha piolho, exatamente. Então, assim, olha só o que a gente está falando, né? Eu lembro que eu trabalhei, a primeira empresa que eu trabalhei, que foi a CSU Card System, com cartão de crédito, cara, tinha um computador na área. Eu cuidava de crédito, e aí eu tinha que fazer o EMAS com todas as propostas que chegavam, como era o status, tal, e o cara de fraude também tinha que fazer o EMAS das informações de fraude. E a gente brigava segunda-feira de manhã para ver quem é que ia chegar primeiro para usar o computador, né? Porque só tinha um, né? Vocês imaginarem que a gente não tinha um sistema de concessão de crédito naquela época. Isso era 1993. São 30 anos. 30 anos, né? Que é basicamente o tempo que eu comecei a trabalhar. Então, assim, olha a revolução que aconteceu com tudo isso. Impossível a gente não conviver com uma mudança e uma necessidade de uma mudança cultural. Então, o cara, primeiro batiam na porta dele para fazer cobrança. Depois ele começou a receber ligação. Aí tinha o telegrama. Depois parou de mandar carta. Aí vinha carta-boleto, e-mail. Cara, e de repente tem um portal de negociação, um negócio digital, omnicanalidade, né? Quer dizer, não dá para a gente imaginar, por mais que eu tenha mudanças de geração, e aí, como
disseram aí. Isso vai impactar também, né? Porque o cara que está lá na minha base de 70 milhões, tem um pouco acima de 45, um pouco abaixo de 30, eu preciso entender quais são as características. Eu lembro de uma história, eu não sei como é que o Rafa já viveu isso no Nubank, mas tinha um banco, que foi um dos primeiros bancos digitais, que a hora que eles começaram a fazer cobrança para os clientes deles, sabe o que o cliente pedia? Ele falou, me manda um boleto. Eu falei, que boleto? Meu aplicativo é digital. Você contratou, você não foi em lugar nenhum, você não assinou nenhum papel. Você quer um boleto? O cara queria um boleto para pagar. E era um banco digital. Os caras não tinham boleto para emitir. Não tinha. Porque eles tiveram que criar uma solução para emitir um boleto para mandar para o cliente. Essa feature foi criada muito tempo depois. Então, porque eles assumiam que vou cara é debitar na digital. conta. O cara é digital. Você quer pagar, eu debito na tua conta. Exatamente. Né? Não quero um boleto. Quero um boleto. Muito tempo depois se criou essa funcionalidade. Exatamente. Então, assim, né, você tem até a galera que já se inseriu na época digital, mas que tem necessidades analógicas ainda. Né? Então, assim, a gente está passando por um momento, e eu, a cada vez que participo de um painel, ouço pessoas como o Morato, o Rafa, que estão à frente aí de grandes instituições. Ontem eu fiz um podcast, que é outro podcast que a gente faz, chamado Credcast. Foi com a Virgínia, da Zema. E foi um papo super legal, e ela falando um pouco dessa questão, né? Eu preciso ofertar e eu preciso perguntar o que o cliente quer. Porque não adianta eu ofertar o que eu tenho só. Eu criei aqui a minha condição de negociação, oferto para o cliente, ele fala, não quero. Mas eu nem posso pagar isso. Né? E eu não pergunto para ele. E eu me lembro que eu dava treinamento lá quando eu era mais menininho, mas já dava treinamento, que eu falava, o operador não pode deixar o cliente tomar conta da ligação. Ele tem que ser imperativo, ele tem que ser o cara que conduz a ligação. Cara, isso é uma besteira hoje. Ele tem que ouvir o cliente. Ele tem que ouvir quais são as condições. O que esse cara quer pagar, pode pagar. Porque, assim, o grande decisor desse negócio aí, no final, a gente pode ter as estruturas de cobrança monstruosas, mas o cara que decide se vai pagar é o cliente, se ele tem dinheiro no bolso. Se você ofertou para ele alguma condição que cabe no bolso dele. Né? Eu sempre tenho falado aqui, e aí eu até acabo me justificando, né, que eu sou capitalista, não sou outra coisa. Mas tem hora que eu tenho que ver, cara, o cara é meu cliente há 20 anos. Cara, esse cara já me deu receita pra caramba, já ficou atrasado, já me pagou juros, já voltou. Agora ele está num momento difícil. Cara, eu quero ganhar dinheiro com ele agora? Será que é a hora? Ou será que não é hora de eu trazer esse cara de volta efetivamente para ele continuar sendo meu cliente? Né? É a história que a gente ouve lá desde que a gente começou. Né? O importante é recuperar o cliente. Né? Mas o que eu faço para recuperar o cliente efetivamente? Então, recuperação de crédito e recuperação do cliente. Né? Exatamente, de dinheiro. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem inúmeros vícios, né? Como eu comentei aqui, eu acho que eu tinha esses vícios, eu tinha um monte de coisa que eu achava que eu tinha que fazer diferente. Hoje eu percebi que o negócio não é mais por esse caminho. E eu acho que a gente tem que viver essa transformação do mercado. A gente tem que mudar a forma, não só mudar a tecnologia, né? Porque a coisa que mais acontece é, eu tenho uma nova tecnologia, a omnicanalidade. Todo mundo é omnichannel. Ninguém sabe nem o que é omnichannel. Eu fiz uma pesquisa quando eu entrei na FAICO, que era exatamente para fazer uma apresentação da nossa ferramenta de comunicação, e aí eu perguntei, você é digital? Aí o cara respondia, sou. O que você faz de digital? Mando SMS. Não é possível, não é isso. Né? Uma coisa é você digitalizar seu processo, a outra coisa é você ser digital, fazer algo inovador, algo diferente. É a mesma história da multicanalidade e da omnicanalidade. Eu posso ter multicanais. Eu tenho SMS, tenho telefone, tenho cobrador externo. Não, mas o que é omnicanalidade? É esses caras todos estarem conectados. Eu fazer uma oferta lá, eu ir no outro canal lá, eu saber, né, como o cara passou na loja, olhou lá que tinha 7 vezes de plano, a hora que o cara entrar lá, o cara falou, senhor, viu o plano de 7 vezes? Seria mais ou menos isso. Né?
Então, assim, eu acho que esse processo todo, não adianta a gente também imaginar que a gente vai transformar a cobrança da noite para o dia, porque vai ter um tempo e a cultura desse processo todo acontecer. Então, é um processo que a gente não pode desistir dele, mas não dá para imaginar que vai ser da noite para o dia.